Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade, nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o presidente do Diretório Municipal do Partido Democratas, o DEM, em Votorantim, Ademir Amaral. Nascido em Votorantim em 14 de fevereiro de 1948, Ademir Amaral é casado com Eunice Amaral e pai de Alessandro, Armando, Ana Paula e Aline. E também é avô de Maluan e das gêmeas Marcela e Emanuela. Graduado em Engenharia Civil em 1978 pela Universidade Franciscana em Itatiba, Ademir Amaral foi secretário de Obras e Serviços Públicos na gestão do então prefeito de Votorantim, Zeca Padeiro, entre 1989 e 1992. Atualmente é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Democratas, em Votorantim, mas foi também presidente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Ademir, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Obrigado pelo convite de participação, Fernando, e a Fundação. É muito importante o programa de vocês. Tenho assistido alguns e realmente é muito importante mesmo para a divulgação do currículo e das ideias das pessoas que têm participado. Muito bem, Ademir, você nasceu em 1948 em Votorantim, mas Votorantim ainda não era cidade naquela ocasião? Não, Votorantim era distrito de Sorocaba, né? E Votorantim, ela fez agora 50 anos, né, do desmembramento, né? Tá? Eu, nessa época, tinha 15 anos. Eu participei, eu não era vanguardeiro. Não tinha idade para ser vanguardeiro, mas eu fazia parte da tropa de rua, né, da molecada, a favor do sim também. Tá? Participei bem nessa época. E como que foi aquela ocasião da emancipação, a luta pela emancipação de Votorantim? Então, Votorantim, ele era um pouco assim, esquecida por Sorocaba, né? Então, as ruas eram assim muito mal cuidadas, embora Votorantim tivesse já na Câmara de Vereadores, Pedro Augusto Rangel, que depois viria a ser o primeiro prefeito de Votorantim, o Zeca Padeiro, eu não sei se um pouco antes ou um pouco depois, também foi vereador em Sorocaba, Francisco Sola Galera, que foram também os mentores, junto com Matias Gianola, que era o gerente da Indústrias Votorantim, do sistema de fazer a emancipação de Votorantim de Sorocaba, né? Então, realmente, o povo queria. Tinha, claro, aquele pessoal que era do contra, trabalhava no Grupo Votorantim, mas era ligado a sindicatos, etc. e tal, era o pessoal do contra, mas era uma pequena minoria. Tanto é que a votação foi muito grande a favor da emancipação, né? Depois dessa atividade política que você desenvolveu ainda como adolescente, aos 15 anos, você depois de um tempo foi para a Engenharia Civil. Em que época foi? Então, eu trabalhei na indústria têxtil Mitivieri de 62 a 67, mais ou menos. Eu estudava projeto de máquinas e ferramentas e desenho mecânico na escola do professor Alberto Deluno. Professor Deluno, que hoje é diretor ainda da Faculdade de Engenharia, ele tinha uma escola, eu estudei nessa escola. Por essa escola do professor, eu fui para Jupiá, Ilha Solteira, no conjunto Urubupungá. A CESP estava construindo na divisa São Paulo com Mato Grosso, né? Na época não tinha Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso, no Rio Paraná. E eu participei 2 anos lá durante a construção. Tá? E aí eu tive muito contato com o pessoal de agrimensura, de engenharia, e eu percebi que eu não teria uma carreira de futuro se eu não estudasse, voltasse a estudar. Tá. Eu, voltando um pouquinho, eu fiquei órfão de pai com 8 anos, então a nossa família
tinha uma certa dificuldade, né? Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs. 3 irmãs? 3 irmãs, tá? E, então, a gente tinha certa dificuldade naquela época, sendo órfão de pai, né? Então, eu fiquei 2 anos em Jupiaíra solteira, sentindo a necessidade de estudar. Eu voltei para Campinas e São Paulo e fiz a Escola Paulista de Agrimensura, que é uma escola muito tradicional em São Paulo, na área de técnica de projetos de implantação, né? Uhum. Com esse currículo que eu entrei na companhia do metrô em São Paulo, né? Para formar o grupo que foi formado para absorver a tecnologia dos técnicos alemães que eram contratados até então para fazer o projeto da linha Norte-Sul do metrô. Essa é uma parte interessante da sua trajetória na sua profissão. Em São Paulo você atua nas primeiras linhas, quando foram construídas as primeiras linhas do metrô. Como que foi esse processo para São Paulo? Porque era uma modernização, era a modernidade chegando à capital, né? São Paulo naquela época, né, a gente tinha uma certa facilidade para dirigir, para transitar em São Paulo, mas... É diferente de hoje, né? Diferente de hoje, né? Então, nessa época, ainda era possível ainda, né? E estava em construção a linha Norte-Sul, que foi a primeira que liga Santana a Jabaquara, tá? E nessa tecnologia, que era totalmente alemã, da HMD, os técnicos alemães, o metrô montou uma equipe multidisciplinar de técnicos e engenheiros para absorver essa tecnologia, né? E eu fui escolhido porque eu trabalhava já na Hidroservice, uma empresa de ponta também, e eu passei num teste de avaliação, como eu tinha concluído a Escola Paulista de Agrimensura, eu fui selecionado, tá? E eu fiquei, então, de 73 a 76 nesse trabalho. Era um trabalho bastante absorvente, né? Porque você tinha dias que você ficava 2, 3 dias praticamente dentro da companhia do metrô, na Rua Augusta, calculando o Schilder naquela época, o famoso tatuzão que tem até hoje, ele tinha alguns desvios embaixo das fundações daquele prédio na Rua Boa Vista, etc. e tal, e eu peguei essa tecnologia junto com técnicos alemães, tá? Como dificuldade de comunicação, a gente fazia cálculo de retroanálise, né? Como eles eram obrigados a entregar a memória de cálculo, a gente pegava a memória de cálculo, eu e mais um engenheiro, amigo meu, companheiro na época, a gente fazia o cálculo de retroanálise para você chegar, porque era muito complexo mesmo, envolvia parábolas de 4º grau, superelevação, tá? E houve um desvio no metrô muito sério e nós ficamos lá fazendo esse cálculo junto com um engenheiro alemão, e nós colocamos vamos dizer assim, colocamos o metrô no trilho. O túnel estava pronto, sim, não tinha como você descer lá e desentortar o túnel, tá? Ele formou um cotovelo. Então a gente criou um sistema para fazer um cálculo que o trem passasse nisso daí. E hoje tem uma restrição, quando você pega da estação São Bento até a estação Sé, ela tem uma queda de velocidade para justamente ficar compatível dentro disso daí. É um sistema bastante complicado, tá? E desafiador, né? Desafiador, e eu tive a grata satisfação de entender todo aquele mecanismo e desenvolver um sistema, inclusive, que está sendo utilizado no metrô até hoje, que faz o cálculo de 3 em 3 metros no computador, coloca num raio laser para o tatuzão focar aquilo lá para sair. Então isso daí deu palestra. Quando eu fiz uma palestra no metrô em 75, estava o presidente da companhia, Plínio Asman, muito famoso, presidente por muitos anos, estava todos os técnicos alemães, que provavelmente pegou aquilo lá e levaram para a Alemanha dizendo que é eles que desenvolveram. Eu também faria a mesma coisa. Certamente. Então foi desafiador e foi muito me gera assim uma certa satisfação de ter feito isso daí. E foi um progresso para São Paulo? Foi, o metrô foi. Hoje várias linhas já tem, né? Já está sendo desenvolvida, outras vão, e é a solução, porque quando chegou em 85, São Paulo já começou a travar, entendeu?
Tá? Então, realmente, o metrô é a solução. Tá? Pela experiência que você teve no metrô em São Paulo, Ademir, você acha que Sorocaba e Votorantim um dia terão um metrô ou é uma solução apenas para metrópoles maiores, como capital paulista? Não, é um sonho meu. Eu, quando fui secretário de obras do Zeca, em período 89 e 92, eu comecei a desenvolver alguns estudos meus, assim, particular, né, para ver. E hoje eu estou vendo que não tem evolução. O pessoal fala muito, mas tem alternativa sim. Tem alternativa e eu acho que isso daí ainda é o futuro. Eu não sei se vai ser no meu tempo, eu espero que seja. Tá? Mas aqui também é um sistema de transporte misto, envolvendo trem metrô de superfície. Tá, com outras tecnologias, até em sistema de transporte, não só sobre trilho, entende? Isso daí eu acho que ainda Mas você acha que também por túneis é possível em Votorantim e Sorocaba ou mais esse VLT mesmo? Não, sobre eu trilhos, acho que, superficial? em princípio, sim. Talvez se tiver um túnel deve ser curto, tá? Mas para você cruzar uma parte bastante complicada pode ser viável, sim, mas não assim totalmente subterrâneo, acredito que Entendi. não. Ademir, você falou há pouco então dessa experiência no metrô, do seu trabalho como engenheiro lá também junto aos demais técnicos do metrô, da companhia. Como foi o seu retorno para Votorantim e o ingresso na vida pública? Então, do metrô eu fui para a Temag Engenharia, que é uma das maiores empresas de consultoria de São Paulo. Fiquei lá no final de 76 até 85. Tá? E aí também eu tive uma outra atividade, prestava também trabalho com metrô, ferrovia, fizemos o projeto da Serra do Mar, da duplicação da Serra do Mar também, aí já como eu já estava na Temag Engenharia, né? E obras de vários aeroportos, tá? Então uma experiência vasta nisso daí. Em 85 eu comecei a sentir que São Paulo já estava ficando meio difícil de viver em São Paulo, né? Aí eu participei da Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e inclusive fazendo passeatas na Avenida Paulista, tinha participado das passeatas também, das diretas já, e eu percebi que a diretoria da empresa também já não olhava aquilo lá com bons olhos, né? Eu era um técnico muito gabaritado, mas como, assim, enveredando pela parte política, né? Eu acho que não agradava muito, né? Aí nós fizemos um acordo e eu saí de lá em 85 e vim para o meu município, né? Para Sorocaba, Votorantim, tá? E para trabalhar desenvolvendo meus negócios, né? Em artefatos de cimento, e artefatos de gesso, como hoje, sistema drywall, e continua até hoje. Mas ainda não tinha o convite para a política ainda? Não, aí foi o seguinte, em 85, quando foi em 88, eu como era amigo de infância do filho do Zeca Padeiro, e conhecia muito o Zeca, eu fui convidado a participar da campanha de 88, onde ele foi eleito, e fui convidado para assumir a Secretaria de Obras de 89 e 92. Esse período foi um período realmente que eu estive com o Zeca, que eu tive integralmente, abandonei praticamente meus negócios, tá? Não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu fiz, tá? E para se dedicar à política, tá? E foi um período assim bastante... E nós vamos falar um pouco desse período também, porque tem umas obras importantes que você me relatou há pouco para Votorantim. Mas antes você falou que você trabalhou na construção da duplicação da serra, é isso também? Como que é a duplicação da serra? As pessoas têm muita curiosidade de falar, mas como que você duplica uma estrada num desfiladeiro, por exemplo? Na verdade é o seguinte, é da ferrovia. A ferrovia que ferrovia tinha, específica. ela, na verdade, ela não era uma duplicação. Ela tinha uma bitola e ela passou para outra bitola. E aí teve muitos ajustes e tal, do sistema ferroviário, que liga São Paulo a Santos. A Santos. Quer dizer, a parte rodoviária veio posteriormente, mas aí já... Nessa parte você não atuou ali. Não. Eu atuei em algumas coisas localizadas com deslizamento de terra, na Anchieta, etc e tal, mas nada assim... E mesmo assim, colocar um trem para andar na serra é complicado. O Ademir, falando desse seu período político em que você foi secretário de obras, há obras importantes que você relatou durante esse período. Cite algumas que você considerou importantes, por exemplo, como a da Gisele Constantino e também a questão do SAI.
Então, o Zeca entrou em 89, o Votorantim não tinha água. O Votorantim não tinha água. O prefeito anterior, Irinaldo, ele tinha feito um reservatório importante para Votorantim no Morro da Chave, né? E ele não fez a distribuição, talvez até por falta de tempo, né? Tá? E o Zeca entrou, o desafio era muito grande, né? Então, eu digo nós porque eu fazia parte do governo. Então, nós fizemos a distribuição de água para Votorantim inteiro. Fizemos 6 reservatórios gigantes, tá? E esses reservatórios abasteceram praticamente... Onde eram esses reservatórios? Monte Sião, Serrano, Parque Bela Vista, Vila Irineu. Tá? Sim. Tem mais aí que na hora você não consegue... Mas alguns pontos importantes. São os pontos importantes. Tá? E com isso daí, então, nós acertamos a parte de água. Mas Votorantim tinha um problema sério no sistema de viário. Tá? Votorantim, se você passava, que nem o seu Laelso, que foi diretor da Mitidieri, ele para acessar lá, ele tinha que passar por trás do César, uma vielinha que tinha, etc e tal, tinha muito acidente, etc. Foi uma das primeiras obras, porque nós tivemos uma grande vantagem. Barros Munhoz, que era deputado estadual, era líder do PTB, do nosso partido na época, amigo do governador Quércia. Através dele nós conseguimos a duplicação da entrada no município, a 31 de março, 31. Onde pega ali do panorâmico, né, até passando a festa junina, etc. e tal. Isso foi feito no governo Zeca Padeiro. É o famoso Trevo da Morte. O Trevo da Morte pertence a Sorocaba, é dali para frente. Ali a gente não tinha jurisdição sobre ali, mas para frente sim. Nesse pacote veio a Gisele Constantino, tá? A Gisele Constantino, do Carrefour praticamente, até a igrejinha lá, depois depois o Caçola, numa segunda administração dele, levou até o Parque Jataí, né? Mas nós fizemos essa parte principal, que é a parte inicial. E a Gisele Constantino, só te interrompendo um pouco, a Gisele Constantino ela começou a ser pensada em função do Esplanada. Da vinda do shopping para lá? Não, porque na verdade é o seguinte, Fernando, quando nós entramos, assumimos a administração, o Esplanada e o Carrefour já estava sendo construído. Entendi. Mas aquilo lá, para todo mundo, era Sorocaba. É verdade. Era Sorocaba. Uma polêmica também. Quando nós entramos, então já vou fechar esse circuito que fala da Gisele Constantino. Quando nós entramos, num bate-papo com o Zeca, ele falou: Demir, estranho isso daí, né? Porque será que nós não temos nada naquele negócio lá? Eu falei: prefeito, vamos levantar. Porque eu também fui criado naquela região, umas pedreiras dos Mendes que tinha lá, tudo, né? Tal. Ia pela estradinha do Quiló, chamava Estrada do Quiló, uma estradinha estreitinha de terra, né? Hoje Antônio Carlos Cometre. Na verdade é a Gisele Constantino. Gisele Constantino também, a continuação dela, o alongamento. A continuação da Comitre, né, que virou Gisele Constantino. Então, nós falamos o seguinte: vamos fazer um levantamento disso daí, né? Aí eu fui no IGC em São Paulo, tá, que ficava na Consolação, fiz o primeiro contato, vi a viabilidade de reativar as divisas, né? E eles deram um roteiro para a gente do que tinha que ser feito, uma carta para o governador, etc. e tal, né, para a gente ter a equipe do IGC lá. E isso daí, naturalmente, não interessava para Sorocaba, né? Tá? Para nós estava interessando. Então, aí veio a resposta do IGC que eles iriam fazer o levantamento com a gente, mas eles não tinham infraestrutura nenhuma. Não tinha carro, não tinha hotel, não tinha nada. O Zeca não se fez de rogado, falou: nós vamos dar todas as condições, tá? E eu sempre o encarregado de fazer o meio de campo junto com o IGC, né? Então nós fizemos o levantamento das divisas, né? Tá? Quando nós concluímos isso daí, com certidões do IGC, tudo, para estarrecimento, né, da grande maioria, né, o shopping era totalmente Votorantim e Sorocaba ficava com estacionamento. Tá? Isso foi matéria do Estadão, tá? Em 1990, eu tenho as datas certinhas, levantei no site ontem porque eu não achava a minha cópia, né? Tá? Onde a manchete da página 34 é:
Sorocaba perde o shopping para Votorantim, né? Tá? E aí fala, descreve mais ou menos e tal, e cita inclusive o nome do... Na época era coordenador, né? Não tinha passado para a secretaria ainda, né? Então ficou coordenador de obras de Votorantim, descobre que o shopping de Sorocaba é de Votorantim. Né? Tá? E aí, claro que isso daí não dava acordo, fizemos reuniões com o governo Panunzio na época, né? Mas não tinha acordo, né? Tinha que ser Ministério Público mesmo, como foi, né? E para, assim, vamos dizer, uma dúvida que eu tenho, por que isso daí demorou tanto tempo para sair, entende? Porque nós colocamos no Ministério Público na época, terminou o governo Zeca Padeiro, ele não podia fazer mais nada, né? Esse projeto ficou dormindo do Ministério Público até o segundo governo do Cassola, né? Onde realmente foi dado em forma irrevogável, né? Que as lojas deviam cadastrar, etc. e tal. Então o Votorantim ganhou muito com isso daí, tá? Porque realmente os dividendos disso, na época e futuro, vão ser muito grandes para Votorantim. Com relação à emancipação, Ademir, como você avalia os 50 anos da emancipação de Votorantim hoje? E você consegue imaginar o que seria da cidade caso não tivesse acontecido a emancipação? Olha, Fernando, eu acho o seguinte, que a emancipação foi boa para Votorantim e foi melhor ainda para Sorocaba. Por quê? Porque Sorocaba, ele não tinha um distrito industrial. Quando ela perdeu Votorantim, o que aconteceu? Eles ficaram extremamente preocupados, tá? E aí, eles pegaram um capitão, certo? Do nome de Laelso Rodrigues, e deram a função dele de desenvolver o sistema industrial de Sorocaba e deu no que deu. Sorocaba é uma potência hoje, em função disso daí. Então eu diria o seguinte, que se não tivesse desmembrado, eu não sei. Votorantim provavelmente estava engatinhando, mas Sorocaba não teria o desenvolvimento que teve. Então foi ótimo para Sorocaba. Tá? E Votorantim, a partir de agora que eu acredito que o desenvolvimento de Votorantim vai pegar. Tá pegando realmente. Apesar de algumas marchas lentas, certo? Mas a hora que pegar um prefeito mais desenvolvido, com ideias e que a gente possa, eu acho que o Votorantim vai dar um salto de qualidade. Tá? Você hoje é presidente do Democratas, do Diretório Municipal de Votorantim Democratas, mas também foi presidente do PTB e do PSDB. Como você já tramitando, andando pelos meios políticos desde lá da época do Zeca Padeiro, avalia as administrações que vieram posteriormente? Olha, quando nós assumimos em 89, Votorantim vinha de uma administração do atual prefeito de 6 anos. Tá? Muito pobre. O mais importante que ele fez, eu sempre falei para ele, foi aquele reservatório, a estação de tratamento, na verdade. Tá? Estação de tratamento. Fora isso, muito pouca coisa foi feita, em 6 anos. O governo Zeca Padeiro, em 4 anos, fez 70 obras, e obras de importância, como a gente citou algumas. A Prefeitura de Votorantim, tá, que nós não falamos delas ainda, nós fizemos ela em 7 meses, a um custo, na época, contabilizado de $220 mil. Dolarizamos, porque a inflação naquela época, a moeda e tal, né? Tá? Nós fizemos em 7 meses. É o atual prédio da prefeitura, né? O custo do projeto, 0, porque o projeto é meu, tá? E de um arquiteto que eu levei para trabalhar comigo, que está na prefeitura até hoje, arquiteto Arnaldo. Tá? Então, pagava o nosso salário, tá? Então não teve custo nenhum. Tá? Criticaram, mas 22 anos está lá ainda. Tá? Precisa uma outra? Precisa. Quando eu fiz essa daí, eu falei que ela era para 10 anos, já faz 20 e pouco, etc. E tal. Tá lá, vai ter que fazer outra. Eu tinha um plano que eu deixei engatilhado, que é os 3 poderes no Morro do Macuco, lá na Chave, etc. e tal. Talvez um dia, se eu estiver lá ainda e não tiverem feito outra prefeitura, talvez a gente volte. Se torne realidade, né? Tá. E depois das outras administrações? Aí tivemos depois o Piveta, Aí depois do Zeca veio o Irinaldo. Veio o Irinaldo. Mais 4 anos. Ele fez uma administração um pouco melhor do que aquela de 6 anos dele, porque ele tinha também um parâmetro das 70 obras do Zeca, né? Se não fizesse nada, ficava ruim para ele, né? Tá? Aí veio o João Soto, que foi colocado pelo Irinaldo lá, tá?
O mais importante que ele fez foi o terminal rodoviário, chamado de o nome dele. João Soto, da família dele, né? Tá? E o Votorantim não gosta daquilo lá, o povo não gosta daquilo lá. Tanto é que hoje pouca gente lembra que o João Soto foi prefeito de Votorantim. Depois veio o Caçola, em 2 mandatos. Tá? O Caçola foi um bom prefeito, tá? Fez bastante coisa, tinha uma equipe boa, etc. e tal, né? Então ficou 8 anos e fez o Pivetta, sucessor dele. Que até o Pivetta era vice. Era vice por ele, vice dele, né? E ficou 4 anos, né? E Pivetta fez algumas coisas, mas fez muita besteira também, tá? Então, essa besteira foi, uma delas, a principal foi a venda do SAI. E você acredita que essa concessão ao SAI foi justamente um dos pontos que fez com que o prefeito não se reelegesse, que o Pivetta não se reelegesse, ou tem outros termos também, outras Não, 70% condições? foi isso daí. 70%. E a praça também, né? A praça de eventos? Praça de evento também, ele gastou muita coisa na praça que não tem praticamente nada, né? Tá? A praça é uma praça. Tá? Então, tá. Mas ele fez alguma coisa também, mas eu acho que ele também não soube se comunicar com a população, etc. E tal, né? E o Irinaldo, por outro lado, esperto do jeito que é politicamente, né? Pegou esse ponto do SAI, tanto é que tinha uma musiquinha que cantava Votorantim 24 horas. Ele vendeu o SAI, ele vendeu o SAI, ele vendeu o SAI, né? Tá? O que é certo pensar, Ademir? As pessoas têm dúvida com relação a isso. Existe a questão da concessão, existe a questão da privatização. Vou citar um exemplo. As rodovias, algumas rodovias, a Castelo Branco, ela é concessão a uma empresa da iniciativa privada pelo governo do estado. O SAI em Votorantim foi uma concessão, uma privatização ou uma venda? Qual é a avaliação que vocês fazem? Olha, para nós foi uma concessão, tá? Uma concessão com venda. É meio complicado o negócio. Concessão. Tá? Porque é o seguinte, Votorantim, todo o patrimônio do SAI, quer dizer, na época do Zeca, o Irinaldo fez estação de tratamento, o Zeca fez todos esses reservatórios, depois teve mais algum em outras administrações, todo esse patrimônio, ele alegava que não dava para continuar, e dava para continuar. A gente teve lá, a gente sabe que dava, entendeu? Então ele fez isso daí. Tem algumas coisas aí no PT que a gente não entende, que não é política só do Pivetta, eu acho que é uma política do PT a nível estadual, nível nacional, entendeu? Uma imposição, alguma coisa, quer dizer que para nós não ficou bastante claro como que veio isso daí, né? E ele tinha consciência que isso daí politicamente não era bom para ele, tá? Então, mas ele fez. Ele assumiu o risco de fazer e ele perdeu, digamos o seguinte, 70% por causa disso daí. Ademir, para nós encerrarmos essa questão encerrarmos esta entrevista, estamos chegando no finalzinho, como você acha que será o desenvolvimento econômico da cidade? Não, eu acredito o seguinte, o atual prefeito, ele na minha concepção, ele é um pouco devagar, tá? Mas ele é uma pessoa ponderada nos investimentos, né? O Votorantim vai ter uma arrecadação substancial, tá? E provavelmente o próximo prefeito, se não for ele, se tiver um sucessor, ele vai encontrar uma prefeitura mais equilibrada do que o Pivetta deixou, essa daqui. Eu acredito isso. E Votorantim, ela está num desenvolvimento sem retorno, tá? Quer dizer, ela vai para frente, realmente, agora. Tá certo, Ademir. Muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço o convite de vocês e realmente é uma honra para a gente colocar algumas coisas, o currículo da gente e as ideias do que a gente pensa a respeito da vida pública. Muito bem. O Vida Pública de hoje conversou com o presidente do Diretório Municipal do Partido Democratas, o DEM, em Votorantim, Ademir Amaral. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeo do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes.
O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.